paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, né, que nos acompanham, que já conhecem o ministério, a outros tantos, né, que podem chegar a esta mensagem, pode chegar também a acompanhar aqui o testemunho do nosso pastor, né, todos sejam bem-vindos aí ao nosso canal do ministério, onde buscamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui contando um pouquinho, né, juntamente com o nosso pastor, testemunho de vida, um pouco da história, um pouco da vida do nosso querido pastor. Amém? Então, pastor Henrique Lino, o senhor faz a saudação para os irmãos. Bom dia a todos amados, que a paz de Jesus Cristo seja presente na vida de todos. E vamos atender uma ideia que o Rafael teve, a gente fazer aí esse podcastzinho para satisfazer a curiosidade do povo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, pastor, sua data de nascimento, né? Eu sou de 10 de março de 1959. Sou antigo. Quantos aninhos hoje? Fazer 65 em março. Próximo março. Hoje eu estou com 64 e uns 8 meses. 64. Cidade onde o senhor nasceu? Belo Horizonte. Eu sou mineiro da capital. Uaiço. Quando e como foi a primeira vez que o Senhor ouviu falar de Jesus e de seu sacrifício pela humanidade? Primeira vez que você ouviu falar de Cristo, né? Eu ouvi falar muitas vezes, mas precisamente, acredito que eu deveria ter uns 16, 17 anos, porque eu fui criado em um berço espírita. Minha família nos educou, exigia-se, nós fomos educados ali na tal de uma associação da ciência cristã, tipo uma mesa branca, massa, manifestação demônio, aquela coisa toda, muita mentira. E eu fiquei ali até a minha maioridade, quase a minha maioridade, né? Antes disso, meu pai já tinha falecido. Aí abandonei, mas eu ouvi falar em Jesus, sim, através de um irmão meu irmão mais velho, que no início deu uma volta pela Assembleia de Deus, mas inclusive chegou a me levar uma vez, mas eu não fiquei, não quis. Nesse processo aí, né, que o senhor ouviu, né, falar de Jesus pela primeira vez, né, que o senhor teve esse encontro, né, essa questão, você chegou a sentir alguma coisa, ficou incomodado? Nada, senti incomodado porque demorou muito a reunião, né? A reunião, tudo demorou muito, fiquei incomodado, queria ir embora antes. A Assembleia de Deus costuma demorar. E foi a Assembleia de Deus mesmo. Assembleia de Deus. Lá em Belo Horizonte, na verdade ali pertence a Contagem, era ligado ao Lar Betel, uma coisa assim, não sei bem o que quer dizer, mas o Lar Betel. Qual foi a gente fala essa questão da primeira experiência com Deus, mas qual foi independente de ser cristão ou não, acho que todo mundo tem um momento que ele sente que há uma manifestação de Deus, né? Há um momento em que ele fala assim, rapaz, eu acho que isso aqui não foi normal, isso aí deve ter atuação de Deus aí. Não foi. Então, assim, qual foi a sua primeira experiência que você teve, que você falou, rapaz, acho que foi Deus que interviu nesse negócio? Não, que eu lembre, né? Não, fala que foi uma isolada, não me lembro, mas, como eu disse, eu passei por várias religiões, eu tive a minha fase de ateu, eu tive a minha época de ver como católico, depois como ateu, depois uma série de coisas, mas eu acreditava em Deus, sim, só não acreditava da maneira como eles apresentavam Deus, como mostrava tanto os católicos quanto os evangélicos. Então sabia que estava em Deus, não, só que nas religiões de uma forma geral não, só isso, mas uma experiência única. Antes de eu me converter, um acidente lá, um avião.
Não, aí foi quando eu me converti, já no final para me converter. Antes disso eu tive um engano. O que foi o engano? É quando, numa cidade perto de Belo Horizonte, Pará de Minas, isso depois de velho, eu fui em uma reunião juntamente com o advogado do Tribunal do Estado de Minas Gerais, ela foi minha amiga, e reunimos com uma empresária muito conhecida, né, da cidade. E essa empresária simplesmente pegou um livrozinho no escritório dela e, abrindo o livrozinho, começou a falar a minha vida toda, falando coisas que ninguém podia saber, ou seja, até que poderia ir pra cadeia, coisas tão que ninguém sabia, segredos e coisas horríveis, e foi falando tranquilamente. E o problema é que ela citava o nome de Deus, só que não era Deus, ela era uma bruxa, prova tal que ela é homossexual assumida. Ela é casada com uma médica também homossexual. E ela virou minha amiga. Depois ali nós ficamos tomando os uísques, mas acabou com o meu dia tudo. Eu acreditava que era Deus. Só depois, quando eu me converti, que eu fui entender que ali simplesmente foi o diabo. Estou aqui nesse assunto justamente por conta disso, que muitas vezes as pessoas confundem a voz de Deus, né? Sim, são enganadas, né, por Satanás, e acham que é Deus, que é aquela questão que o espírito enganador, né, mentiroso, o inimigo, né, engana as pessoas, iludindo as pessoas, apresentando Deus, e não é Deus, né? A gente toma esse cuidado. Como foi a sua conversão ou o momento da sua decisão por servir a Cristo? Bem interessante, você tinha falado antes. Chegou uma época na minha vida que eu sempre ganhei muito dinheiro e vivia de uma forma regalada. Era rico. Então, eu tinha tudo o que eu queria, muito mais do que eu precisava. E uma semana eu estava morando em Goiânia e a mãe das minhas filhas tinha ido para lá. Ela era de Belo Horizonte, mas tinha ido para lá ficar uns dias comigo. E de lá eu fui para Manaus. Eu tinha uma reunião em Manaus. E por incrível que pareça, eu não queria. Eu tinha que viajar, mas não queria. Tinha compromisso, mas não queria. Prova tal que a minha passagem era Goiânia-Manaus, mas o voo fazia conexão em Brasília. Como Goiânia-Brasília é somente 200 quilômetros, e como no dia também elas estavam vindo, tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Ricardo, que era motorista, eles estavam trazendo elas para Belo Horizonte. Eu resolvi vir com eles de carro até Brasília e embarcar em Brasília. Eu viajei a maior parte da minha vida de avião, já passei por vários tipos de situações de avião, ameaça de cair, não cai, dava defeito, voltava. Eu nunca me assustei, mas eu estava com medo, tinha uma sensação ruim que alguma coisa ia acontecer. Prova tal que quando eu embarquei em Brasília, eu fui a última pessoa a entrar no voo, porque estava no bar do aeroporto, enchendo a cara, fiquei bêbado, literalmente, para mim entrar no avião. E quando eu entrei, meu nome já estava sendo chamado do alto-falante, fui o último passageiro a entrar no avião. Os passageiros não gostaram porque acabou atrasando o voo um pouco. E assim que eu entrei no voo, ainda mandei uma mensagem para a mãe das meninas, dizendo assim: estou indo. E naquela hora que eu mandei aquela mensagem, eu senti um aperto no coração, minhas lágrimas rolaram. Mas tudo bem, fui embora, o avião levantou o voo. Depois que eu estava no voo, eu não tive nenhum medo. Prova tal que estava ao lado de uma senhora
Eu fui assustando ela não, até lá. Ela com medo de Valdir disse, o avião vai cair, não tem jeito. Chegaram lá embaixo, passeando por cima da selva amazônica. Você vê os rios lá embaixo, pequenininho. Fala, lá onde é que nós vamos cair? Vai ser ali. É ali. Ai, meu Deus. Prova tanto, depois a comissária veio e falou, não faz isso não. Falei, para com isso, senão vou ter que falar com o comandante. Desci no aeroporto. E fui pro hotel, tive reunião. Isso foi numa segunda-feira. Tive reunião na terça e na quarta-feira eu já estava com a passagem do avião para voltar para Brasília. A reunião foi um sucesso. Em 2 dias, cheguei na segunda, né? Creio, à tarde. Mas na quarta-feira, 10 horas da manhã, assim que os bancos abriram lá, o horário de lá, que é diferente do horário, fuso horário. Naquela época eu já tinha recebido, já tinha na minha mão ali 150 mil limpo. Ou seja, naquela época um salário ótimo. Eu ganhava isso numa semana, em 2 dias. Ainda comprei não, na verdade me deram os aparelhos eletrônicos melhores, que ali é a Zona Franca, máquinas fotográficas, notebooks. E estava começando, né, no brasileiro conhecer o pendrive, uma série de coisas. Só que não tinha nota para mim trazer tudo, então eu fui numa agência do correio, dei uma carteirada, exigi que despachasse, mas não tem que ter nota, que nota, nada. Não sei como é que o Brasil é. E despachei. E vim somente com um de cada, que é para todos os efeitos do meu uso pessoal. Chegou aí no aeroporto, estava na fila de embarcar para Brasília. Na hora de embarcar, eu pensei, falei, não, acho que não vou nesse voo não. Eu vou lá em Belém resolver uma questão e sair da fila, tá, para embarcar. E fui para outra fila, fui lá na empresa, aí comprei uma outra passagem para Belém do Pará. Embarquei para Belém. Quando cheguei em Belém do Pará, o meu telefone, o telefone da TIM, no avião você tem que desligar, né? TIM, não sei se tem mais, tem muitos anos que eu não viajo de avião. Aí quando eu cheguei no aeroporto de Belém do Pará, na esteira ali para pegar minha bolsa, liguei o telefone, um monte de mensagem, o tempo todo que era da TIM, te ligou. Eu digo, fui olhar quem tinha me ligado, quem tinha mandado mensagem, todo mundo falando, telefone ligando, que foi, onde é que você está, onde é que você está? Eu estou em Belém, por quê? Ah, você não veio no avião, que era um avião da Gol. Você não veio para ir embora agora não, hoje não? Eu falei, não, eu vou resolver os negócios em Belém aqui, primeiro do Pará. Por quê? Falei, aquele avião está sumido no ar. Eu falei, não, avião não some no ar. Lá em cima não tem garagem. Né? Caiu, mas aquilo ali pra mim foi a mesma coisa que fala assim, você vai tomar cerveja? Peguei e fui embora. E depois de ser comprovado, o avião tinha caído. Um Legacy dos americanos tinha comprado na Embraer. Ele tinha dado uma esbarrada no avião e derrubou esse avião. Ele caiu no Mato Grosso, matou todo mundo. Eu tenho em casa ainda o ticket dessa passagem. Todo mundo morreu. Também não dei muita confiança. Eu vim perceber depois que foi Deus realmente que me livrou. Deus tinha um propósito. Porque depois que eu estive em Belém, eu fui a Altamira de avião, fui e voltei. Eu fui a Marabá, fui e voltei. Fui a Rio Branco, voltei. Pegar avião e fiz como uma base ali em Belém. Mas nos meus negócios jurídicos, nos meus negócios políticos, mexia coisa desonesta. E armaram uma traição. Esse meio é um meio desonesto, é um meio traiçoeiro. Me armaram uma situação e eu acabei sendo preso. Só que arrumei um confronto com isso, foi uma situação séria, queriam me matar, as pessoas importantes na cidade. E um dia surgiu um advogado, meus advogados eu contratei de fora para me ajudar lá.
Porque o próprio presidente da OAB, da subseção da OAB, o pessoal local lá queria era acabar comigo. Então trouxe pessoas de fora. E um dia apareceu um advogado lá, veio falar comigo, conversando comigo. E pegou a Bíblia, dizendo, escuta, vamos orar aqui nós dois? Rapaz, todo mundo na cidade aqui te conhece, esse negócio, eu tava famoso, tão que ele matava, né? Deus não vai deixar fazer nada com você não. E orou aquele negócio todo e ele não queria advogar pra mim, tá? O advogado surgiu lá, Deus mandou mesmo. E ali aquilo me tocou. Eu fiquei lá incrível junto com os fazendeiros, com o pessoal que estava trabalho escravo, que é os empresários que a Polícia Federal prendia. E novamente, outro dia ele me procura novamente. Passaram uns dias, eu já estava meio triste. Ele chegou um dia, nós vamos fazer uma nova oração. Digo, me chamava lá só para começar a fazer oração, advogado. Ele era pastor. Orei, conversei com ele, tudo bem, tá, até logo, tchau. Aí quando eu tô voltando, falei, olha, o alvará chegou. Foi embora. Eu fiquei preso lá, acho que 2 semanas, sei lá, o máximo. Aí quando eu tô saindo, ele tá lá fora, eu tô saindo assim, falei, ué, pra Deus é bom, hein? Você acerta. Eu fiquei... E o meu medo é que eu tinha que sair daqui da cidade o mais rápido possível, porque eu estava com medo da emboscada. Então, aqui agora eu tô desprevenido. Mas consegui sair, cruzei ali, me levaram. O pessoal conseguiram me tirar, me levaram para Maranhão, onde eu levava embora. Mas a partir deste momento, as coisas se afunilaram para mim. E foi um ano que, da época que as coisas mudaram todo, eu comecei realmente a acreditar em Deus. Eu sabia, depois eu entendi o acidente do avião, todo mundo morreu, teve mais uma, duas pessoas mais que também que era para estar embarcado, não embarcaram. Eu comecei a entender, compreender. Prova tal que nunca mais ganhei dinheiro. Nunca mais. Eu toda semana era 100, 150, 200, 300 mil por semana. Depois disso eu viajei vários estados. Tomei um pavor de avião, não conseguia andar mais de avião. Depois que eu cheguei em Minas de novo, só andava de ônibus ou de carro. Não conseguia. Não conseguia. Todos os negócios davam errado, tudo dava errado, tudo dava errado. E ninguém falava nada, absolutamente nada. Todo mundo diria o contrário, seria coisa do diabo, mas eu sabia que era Deus. Eu sabia que eu não ia conseguir mais. Até o dia que ele me chamou, bom, complementando a sua pergunta, então o que aconteceu? Eu dormi, um dia eu tinha motorista em Belo Horizonte, que tinha motorista, tinha um policial civil, trabalhava comigo de segurança, e um dia, não, segunda-feira, domingo para segunda, eu sonhei não, é diferente. O Senhor me mostrou em sonho. A conversa foi franca, Deus falou direto comigo, não foi aquela eu vou te prosperar não. Deus falou mais ou menos assim, olha, se você não me obedecer, não fazer o que é certo, amanhã você vai estar morto. Vai estar fatiado. E me mostrou assim como se fatia um pernil. Estava cortado como um porco, você vai estar. Você vai estar preso, vai estar morto, vai ser fatiado. Prova tal que foi tão intenso, mas tão intenso, que quando eu despertei, aquilo ali não me deixava, eu não tive mais paz. O motorista veio me buscar. Eu tava assim, cara. Tinha uma reunião em Nova Lima, eles me levaram lá na volta. Eu fui lá, não quis nem nada, vim embora antes. No horário de almoço, paramos na churrascaria para almoçar.
Eu geralmente, no horário de almoço, eu evitava beber porque participar da reunião com bafo de pinga. Mas eu tava tremendo tanto, que eu tomei 2 pingas, uma garrafa de cerveja para tentar parar a tremedeira. Eu ainda falei com o Ricardo, que era o motorista, primeiro, eu falei, olha, eu vou ser preso. Que isso? Eu falei, vou. E eu vou tentar não morrer, mas acho que eu vou morrer. E naquela, como não estava gandeiro, eu tive que participar de uma reunião, não queria, mas tive que... Aí quando a reunião estava marcada em Belo Horizonte, eu prolonguei muito a resposta. Não, pode ficar à vontade. Isso aí é o fato da gente estar falando sobre essa questão da conversão, para que as pessoas compreendam, né? Às vezes as pessoas têm uma visão distorcida da realidade, né? Não só para enxergar a verdade, mas para entender que a conversão, ela é um processo, né? Ela não é um piscar de olhos, né? Não. Até mesmo para Paulo, a gente vê que Paulo, o Senhor apertou ele, né? Colocou ele no muro, apertou ele foi lá para uma casa lá, ficou lá guardado numa casa sem poder enxergar. Exato, né? durante 3 dias. E aí o Senhor chamou um profeta, vai lá, ora para ele, o profeta não queria. Não, né? Então, é perseguidor, né? Exatamente, então é um processo, né? Mas só fica à vontade. Aí fui participar de uma reunião, mas neste meio, voltando a falar, no meio político, jurídico também, pelo menos no meio que eu vivia, existem muitas traições. O tempo todo você espera traições. Eu sempre falo de político, não existe político honesto. O meio jurídico é muito complicado também. Uma reunião marcada, olha como você sabe. Eu fui até a porta do prédio, parei, o motorista me deixou assim do outro lado, atravessei uma avenida enorme e fui até a porta do prédio. Cheguei na porta do prédio, aquilo me apertou, aquele desespero, eu voltei, falei, não vou não. Aí ia até perto do carro novamente, falei, não, eu tenho que ir à reunião, eu tenho que participar. Tá precisando de dinheiro. Fui novamente. Voltei novamente. Fui. Mas nesse inteirinho de eu vai e volta, alguém me viu. E já avisaram. Quando eu estou voltando, eu falei, não vou participar disso não. Hoje não vou, me decidi. Quando eu estou atravessando de volta, no meio da avenida, enorme, só vi um carro, não me lembro qual carro foi. Mas o carro deu um cavalo de pau, cantou pneu, o carro. Para. Não larga a maleta, andar com a passa. Polícia. Aí fui preso, carro disfarçado. Eles estavam tão desprevenidos que nem algema não tinha. Então colocaram o banco de trás ali, tá armado, falei, não tô não. Aí fui preso. Quando foi um rápido resumo, quando foi... E não ia ficar preso, já tinha acionado os amigos, a delegacia, os amigos, tinha adicionado, além dos amigos, advogado, o pessoal da maçonaria. Então, no máximo, ficaria 2, 3 dias, não tinha como me segurar. E não existia nenhuma... Todas as provas a gente dava um jeito, mudava, fazia qualquer coisa. Quando eu cheguei, vou colocar no xadrez, né? Quando eu cheguei, olhei para aquelas camas, os beliches de cimento, foi exatamente o beliche que eu tinha sonhado, que Deus tinha mostrado. Ali de outros presos, falei, rapaz, aqui que eu vou morrer. É aqui. Aí tinha uns outros presos lá, estavam fazendo a oração. Quando eu veio, vem cá orar com nós, vamos. Mas eu orei com eles, cantaram hino, não sabia de hino nenhum. Aquele negócio ali, só vai. Coração apertado. Aí aquele dia eu tomei uma decisão. Falei, quer saber de uma coisa? Ô Deus, o Senhor me colocou aqui, né? Então tá. Vamos ver se eu sou Deus.
Se você só quiser me matar, como o senhor falou, você pode me matar. Se não, não. O que vai acontecer, eu não sei. Mas a partir de hoje, foi uma conversa, eu e Deus somente, não tinha ninguém, não houve intervenção de irmão e irmã, não. A partir de hoje eu vou fazer a sua vontade. Aquilo que o senhor disser que é para me fazer, eu vou fazer. E nada mais. E para me conhecer o senhor pela Bíblia, então tá bom. Aí me emprestaram a Bíblia lá, eu comecei a ler, comer essa Bíblia, de comer mesmo, eu ter tudo. Ia um pastorzinho lá fazer uma reuniãozinha, um baixinho, um pretinho. Aí quando foi no dia seguinte, eu fui, participei. E ele ali no meio, rapaz, que esse profetinha meio doido. Rapaz, o neguinho, profetinha doidinho, pastor caro. Aí ele chegou, aí na reunião falando aquele tipo de coisa, uma revelação para um, revelação para outro. Eu digo, negócio, sei lá, né? É meio estranho. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. O meu nome tinha alterado algumas coisas. Falou, agora eu vou falar uma coisa, hein? Isso é pra você. Você não precisa levantar a mão, não. Deus está falando com você o seguinte, fala, pensa, seu nome está errado. Acerte seu nome. Você está aí com... Já tinha, o juiz já estava... Eu já estava com a petição lá no juiz, que não tinha como não despachar, não. Você está pensando que você vai sair agora. Mas você não vai sair. Ele não vai sair. Mas eu olhei pra cá de neguinho e falei, esse neguinho tá mandado. Neguinho. Você não vai estar pensando que você vai embora amanhã, você não vai, não. E já conserta seu nome, conserta sua vida, porque senão vai acontecer com você. Deus já falou, você que mostrou isso, o que vai fazer com você? Acabou. Aí quando terminou a reunião, eu comecei a procurar chegar nele. Os outros presos conversando com ele e tudo, achei que tinha que conversar com ele sozinho, né? Quando tive um tempinho sozinho com ele, falei, vem cá, aquele negócio falou foi pra mim, rapaz? Serviu pra você? Eu digo, serviu, então foi. Eu digo, Carapuça serviu, né? Aí, voltei pra cela, fiz um ofício ali com o próprio punho, mandei pro diretor, falei, olha, queria começar só pra acertar. Meu nome tá errado, tem uma série de coisas que tá errado, tem as acusações que estão fazendo, que é verdadeira. Mas o nome não é isso, não? Não. Ele mandou me chamar, como é que é esse negócio? Eu digo, você tem certeza, pô? Você vai embora amanhã, nós estamos sabendo. Eu falei, pois é, não dá não. Ah não, pera, vamos ter que falar com seus advogados. Chamou os advogados cismou que eu tinha ficado maluco. E houve uma confusão tremenda, inclusive os parentes queriam colocar, os amigos, todo mundo queria internar, não estava maluco. Não pode. Confessei, não tive como sair, fiquei ali então um tempo. E foi o melhor tempo da minha vida, foi quando eu aprendi realmente a Bíblia, conheci e tirei um peso que eu tinha a vida toda. Glória a Deus. O Senhor teve que colocar, o Senhor Deus teve que colocar Sim. a faca no seu pescoço. Colocou mesmo, literalmente colocou. É. E quando isso aconteceu, eu tinha patrimônio, eu tinha tudo, eu resolvi. Depois o Senhor me deixou preso. O tempo que Ele quis, Ele me mostrou o tempo todo. Rapaz, sinceramente, as coisas de Deus foi tão formidável que eu sabia, fui aprendendo, fui buscando, fui me santificando, vigiando pensamentos e tudo, e tive realmente experiências intensas com o Senhor. Mesmo na prisão, eu tive visão, que eu sempre explico para as pessoas que é o contrário de sonho e revelação. Visões, nós estávamos conversando aqui, eu posso estar falando aqui, de repente eu tenho uma visão aqui, e para mim é questão de tempo, mas para todo mundo foi questão de segundos, ninguém nem percebeu. E eu vi as coisas acontecer, que ia acontecer isso, e eu fiquei preso 1 ano e meio, tá, gente? 1 ano e meio.
E apesar de não ter sentença, presta bem atenção, quando é Deus que está fazendo. Apesar de tudo, chegou vários alvarás. Ah não, tá, isso aqui, esse processo aqui não tinha nada. E foi. Aí eu pensei que não tem. Agora acabou, tem que ser solto. Com 1 ano eu tinha que ser solto. Aí foi inaugurado a audiência online, né? Audiência online à distância. E eu fui um dos usados para isso. Então no dia estava lá, estava o diretor, tinha assistente social, tinha jornalista, todo mundo ali. O meu vará estava lá, falou, olha, você está saindo, foi entrevistado, como é que é? E você pela televisão, você não sai lá mesmo, você vê o juiz, você vê advogado, você vê promotores ali conversando com ele. E o juiz falou, não, já está sendo expedido aqui agora o seu vará, você vai ser solto. Vou ver se eu consigo encontrar essa matéria. Se encontrar, vai estar disponível para os irmãos poder estar vendo aí junto do vídeo, né? Porque na época, quando o senhor falou isso comigo, eu pesquisei, né? Foi a primeira audiência online de Belo Horizonte. Exatamente. Né? A assim, primeira. a gravação, né? De estar gravando, de estar filmando. Tem ainda até o recortezinho, acho que na época eu tinha encontrado. Não sei se eu vou estar conseguindo, se eu estiver conseguindo, vai estar disponível juntamente do vídeo, né? Aí falou, não, você vai. Mas tudo bem. Então, aí Deus falou comigo assim, você não vai. Eu falei, como é que eu não vou? Todo mundo sabia, tá? Literalmente, foi dada a notícia que eu saí. Não tem mais processo, não tinha nada. Nada mais me prendia. Vou embora. Nossa, você tem outras coisas pra fazer, você não vai embora não. Eu não gostei. Não gostei. Não gostei dessa, né? Conclusão. Tá Teve outros, teve mais dois, acho que mais 2 outras pessoas que foram também no mesmo dia. Eles foram embora e eu fiquei. Aí o diretor, mas vem cá, o que está acontecendo? Eu digo, o senhor tem que me falar. Os agentes o quê? Eu falei, não sei, todo mundo. Eu vi. Lá na cadeia mesmo, eu vi a notícia no jornal, eu assisti no MJTV, no Jornal Nacional, dizendo, né, a inauguração da coisa, eu lá na televisão dizendo que estava saindo, todo mundo pensa que eu saí, eu estou aqui. E não saí. E acionei advogados, acionei do departamento jurídico e ninguém conseguia achar o porquê. Nesse tempo eu comecei já a fazer cultos lá na cadeia, reunia os presos, fazia culto. E, sinceramente, acho que eu precisava disso. Deus me usou muito naquela época, naquela situação. Várias vezes eu estava conversando, fazendo ali reunião com os presos, falando, pai, prepara essas coisas, você está indo embora, você não vai, você vai, está acontecendo isso, tá? E a coisa acontecia de uma forma tão intensa, tão coisa, que muitas vezes os próprios policiais, a gente vinha ficar ali. A pastora por mim, falando, não sou pastor não, cara. Não sou. E era por isso. E outra coisa, tem a época, a situação, quando eu cheguei a chamar de pastor, você tá com um problema assim com sua filha, e sua filha, ela vai ser curada, sua mulher vai levar ela no médico, essa semana você vai rever. Mas como é que você sabe que eu sou casado e eu tenho filho? Eu falei, eu sei que vai acontecer, e pronto. E na outra semana, rapaz, aconteceu mesmo. Tá? Então Deus usando de forma muito grande. E aquilo serviu para fortalecer ainda mais a minha fé. E eu buscando, eu lia a Bíblia o dia todo. Era o que eu fazia, eu lia a Bíblia o dia todo. Eu meditando e o tempo todo também outras pessoas, também os agentes me perguntar as coisas, pedir oração. E Deus falou comigo, não vai. Eu fiquei mais 6 meses. Ninguém conseguia achar o porquê. E eu entendi de não lutar, porque Deus falou comigo, você não vai, só vai quando eu falar. Eu falei, então eu não vou lutar, não vou acionar mais nada. Aí quando é um dia, eu não tinha mais esperança, eu não sei lá, Deus vai querer que eu fique aqui para sempre. Meu ministério aqui na cadeia. Aí ele falou assim, arruma suas coisas e vai embora. Eu falei, como é que é?
vai embora agora. Eu tava deitado assim, falei com o pessoal, falei, tô indo embora. Que isso? Eu tô indo embora agora. Mas quem falou? Alguém? Eu não falei não. Deus que falou, tô indo. Mas daqui a pouco deu um barulho de chave. A Riquelino assim, falei, a sua hora chegou. Conclusão. Eu tenho, tá lá em casa. Alvará. Eu assinei. Ele foi expedido 6 meses antes. Quando eu assinei ele com 6 meses de atraso. Ele não veio com a data real, né? Ele chegou, levou 6 meses para chegar. Tá bom. E quando eu saí, realmente eu entendi de viver, abandonei tudo, não quis saber, não quis casa, não quis carro, não quis nada. Comecei 100% do zero. Até roupa. Eu não quis nada, porque tudo que eu tinha era de origem desonesta, não quero nada. Fui para casa de um parente, onde ele conseguimos roupas, e a partir depois que eu comecei minha vida no ministério. Amém, pessoal. Como disse, é uma nossa conversão, esse momento em que nos encontramos com o Senhor, né? A nossa vida muda, né? Nossa história muda. Cabe a nós ouvirmos ou não a voz do Senhor, né? Sim. E insistir pode incorrer em morte eterna, né? Então você que está assistindo, que está acompanhando a gente aqui, saiba disso, que o Senhor lhe chama. O Senhor está à porta, né? Quem ouvir a sua voz, ele vai entrar na sua casa, vai fazer morada, né? Vai transformar a sua vida. Mas é necessário ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, tá? Quer complementar mais alguma coisa a respeito desse assunto, da conversão? Acho que podemos ir dar andamento. Foi o que aconteceu. Porque depois nós vamos falar a respeito de mistérios, coisas assim, nós vamos entrar nesse assunto ainda, tá? Depois eu converti e passei por várias igrejas e todas elas eu vi as mentiras. Eu passei pela Igreja da Graça, eu passei pela... esqueci uma outra em Belo Horizonte, por várias delas. Mas eu sempre fui aquele que eu buscava o que estava vivendo, o que estava estando de acordo com a Bíblia. Não, Deus não... Rapaz, sinceramente, coisa tremenda, Deus mostrava, não está errado. Não é assim não. E... como eu disse, as coisas do Senhor não têm explicação. Eu fui, depois de várias igrejas, fui ungido pastor, mas aquela unção que... opa, esqueci o nome da igreja, não vou lembrar. Mas aquilo ali eu não sentia... estive em várias igrejas, estive naquela Voz da Verdade também. E todas estas igrejas... eu percebi que não estava de acordo com a palavra de Deus. E nessa época foi época realmente de tribulações, de fome, eu não estou falando de necessidade não, de fome mesmo. Deus não me deixou passando fome uns 3 anos. Fome, não ter o que comer. Mas nesse tempo ele me usando de forma tremenda, eu atendendo, orando, vendo muitas curas, muitos milagres, mas milagre na minha vida que não tinha. Quando eu falo que eu não tinha comer, porque não tinha, eu andava de ônibus, distâncias enormes para ir para uma igreja, sapato furado. Esse período aí que a gente passa, né? Acho que todo cristão passa por esse período. Eu pelo menos eu creio dessa forma, né? Até a questão da conversão. Quando a gente se converte, a gente parece que entra num deserto. Sim. Pior do que a gente estava. Exatamente. Eu vejo como, assim como foi com Israel, também é conosco, é um processo de libertação do Egito. Sim. O Senhor nos coloca numa situação totalmente diferente do que a gente estava, para provar o amor dele para conosco, se nós verdadeiramente nos convertemos, né, Senhor? Se rendemos aos pés dele, né? Então, foi realmente fome e
Eu recebia muita acusação e falei, não, agora ele é pastor, abandonou, antes ele tinha dinheiro, tinha tudo, agora com certeza está no erro, está no pecado, tem coisa escondida, né? Não tem nada, não consegue nada. E Deus não me deixava, eu tentei trabalhar, algum trabalho com o lugar de Deus não permitiu, eu pensei em montar negócio, um comércio. Eu tenho habilidade para negócio, eu tive oportunidade de comprar comércios falidos, por exemplo, um negócio, eu sabia como fazer. Por exemplo, você comprava um supermercado, eu tive algum supermercado na minha vida, tive vários tipos de coisa. Então eu poderia comprar empresas falidas, 100% de dívida, eu comprava as dívidas dela, eu tinha como resolver, sanar, levantar e vender ganhando dinheiro. Mesmo sabendo que é lícito, Deus não, nada, Deus não permitiu. As portas se fecham, né? Se fecharam. Por isso que eu falo, eu tenho um pastor, hoje ele voltou para os Estados Unidos, ele está nos Estados Unidos de novo, está na igreja lá, é da igreja cristã, tá? Não tem nada a ver com congregação cristã, a igreja é cristã, uma igreja de origem americana aqui no Brasil. Ele me apoiou várias vezes, ele é americano, que ele só tá aqui, ele falou, não, veja o Espírito Santo em sua vida. Me ajudou várias vezes, assim também como outro, também o pastor Nayef, da igreja, da comunidade da Zona Sul, em Belo Horizonte, é uma igreja grande hoje, né? A igreja dos bairro Nobre, Savassi, Zona Sul, igreja do povo de dinheiro. Mas ele me dava apoio, e eu comecei, na época eu fui chamado para o conselho de pastor, e depois no conselho de pastor, quando Deus faz, é uma coisa fantástica. Eu que não tinha experiência, Deus me colocou na posição acima dos outros. Por quê? Eu vinha ocupar o cargo de, na ausência, o presidente é o Jorge Linhares, na época o vice-presidente era o Naef, que a gente chama de Neif. E na ausência dele, quem substituía o Neif era eu. Então, era uma posição invejada pela pastorzada toda. E eu mesmo não entendia. Você vê os pastores de grandes denominações, com dinheiro, com poder, tudo. E às vezes eu estava lá no altar, estava no púlpito ali, orando, orientando, sem um centavo no bolso. Saí de lá, tinha que vir andando a pé. Mas é Deus. É o amor. Mas nunca pensei, quero só deixar bem claro isso. Em nenhum momento, com todas as dificuldades que eu passei, em nenhum momento eu pensei em voltar atrás. Em nenhum momento eu pensei em voltar a fazer qualquer coisa. E olha que eu sempre soube como ganhar dinheiro. Tá? Isso eu sempre soube. Eu nunca pensei em abandonar. Falei, não. Eu vim, aconteça o que acontecer. E foi a melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Essa é uma pergunta muito recorrente, né? O senhor normalmente fala que já foi casado com a sua mãe, né? Mas tem que perguntar, né? O senhor já foi casado, é casado, deseja se casar, né? Como é que é essa... Deixa eu falar com você, eu nunca me casei, tá? No futuro era mulherengo, eu tive um relacionamento de 13 anos com a mãe das minhas filhas. Nós nos relacionamos durante 13 anos. Isto com todo tipo de fidelidade, traições, porque realmente naquela época eu estava 100% no mundo mesmo, eu viajava e tudo. Quando eu estava viajando, cada dia eu estava com uma mulher diferente. Mas o ponto é, ela e minhas filhas que estavam na minha casa. Então eu sou solteiro, nunca me casei. Ah não, você pretende casar? Não, eu não tenho isso nos meus planos. Mas a minha vida do Senhor, não sei o dia de amanhã. Pertence ao Senhor. Por isso, a minha situação é essa. Eu vou falar com você, não.
Pastor, você está planejando se casar? Não, não estou planejando. Mas se Deus amanhã falar comigo, eu posso hoje estar aqui, que daqui a 1 hora Deus falar que não, você tem que arrumar ele. Eu obedeço. Hoje eu sou servo, o que ele falar eu faço. Amém. A gente pode falar então que está aberta a oportunidade, né? Não, vem com história, não. Quem quiser. Não está aberta a oportunidade, não. O coração está aí, livre. Só Deus, não. A gente trabalha, os irmãos que nos acompanham sabem que a gente tem um ministério de restauração. Nosso propósito, a gente vai chegar nessa parte ainda, né? Do ministério de restauração de casamento. E algumas pessoas ficam naquela questão, mas o senhor está divorciado, o senhor já passou pelo deserto, né? Passou pela situação. Eu mesmo, graças ao bom Deus, eu quase fui ao deserto. O Senhor nos guardou, nos livrou dessa situação. Foi misericórdia dele mesmo, pela minha própria capacidade. Eu creio que certamente estaria condenado, mas o Senhor livrou, o Senhor guardou, né, de evitar isso. O pastor também, né? O Senhor também livrou, né, porque eu podia ter casado em algum momento e passar por essa situação. Mas assim, eu cito o exemplo de Paulo, né, porque é um exemplo que tem as orientações aos casados na palavra do Senhor, e ele também não era casado, né? Mas através do Espírito Santo de Deus nós recebemos orientação. Através da palavra de Deus nós recebemos orientação e assim ajudamos nossos irmãos, né? Diz a palavra do Senhor, ajudar uns aos outros, né? E nós cumprimos com esse propósito. Então já está sanada aí a dúvida de muitos irmãos. Não, o pastor é solteiro, né? E aguarda na vontade do Senhor, né? Que o Senhor determinar, ele tem que cumprir. Ele já mesmo disse isso, né? O que foi mais difícil para o Senhor de largar? O Senhor falou assim: rapaz, isso aqui vai ser doloroso de largar para servir a Cristo. Que isso foi de mudança de vida, que o Senhor mudou de vida, né? O Senhor mesmo já relatou, né, a sua conversão, mas que aquilo de vez em quando voltava, suscitava, e foi uma luta difícil para o Senhor. Assim, creio eu, né, que mesmo a gente estando hoje no tempo presente, é uma luta constante. A gente tem nossas lutas, né? Mas que foi ou que é, ou que já passou também, né? Mas que foi aquela ruptura mais dolorosa entre antes servir a Cristo e agora servir a Cristo. O mais difícil foram 2 coisas difíceis na minha vida. Primeiro, que eu estava acostumado ao luxo ou dinheiro. Eu estava acostumado a ter tudo. Abri mão, eu não quero. E não é porque não sei como é, não. Eu sabia como ganhar dinheiro, tinha todos os canais, tinha tudo, todas as ferramentas. Mas eu abri mão. E o principal era a questão da mulherada. Que eu era muito gandaieiro mesmo, era mulherengo, era safado mesmo. Prova tal que depois que eu me converti, eu tive que andar, eu andava mesmo com a Bíblia na mão. Rodando onde que eu ia, não era numa pasta na bolsa, não, na mão. Por quê? Eu olhava, às vezes você vê uma mulher bonita, eu dava uma olhada e falava, não posso olhar, não, saber que... Então foi no início, foi essas situações. Mas foram no início. E graças ao bom Deus, o Senhor me deu força, me livrou. Cigarros eu também contei uma vez que nem era cristão, não era cristão. Não, eu não era. Quando eu abandonei o cigarro, ainda não era cristão, mas a situação tá difícil. Eu abandonei a bebida depois. Né? Quando eu me converti, eu sempre fui chegadinho no whiskyzinho, uma cervejinha, mas rompi com tudo. Vim pro suco. O suquinho de uva, né? Suquinho de uva, suquinho de uva. Mas suquinho de uva deixa bêbado, deixou Noé bêbado. Né? Lembrando, né, nós estamos falando aqui da parte pessoal, né? Essa parte, a gente, lógico, ela dá introdução à parte da questão do ministério, né? Como foi o chamamento do ministério, mas nós estamos falando dessa parte pessoal, da vida pessoal do pastor, né? Revelando, né, um pouco da sua vida e nesse sentido pessoal, como ser humano, como pessoa, como servo também, obviamente, a gente não deixa de ser servo de Cristo, mas qual é o seu sonho?
É seu sonho, tá? Meu sonho, meu projeto mesmo é... E graças a bom Deus eu estou vendo que está se realizando. Eu tenho vontade de ter grandes coisas? Não tenho. Então está se realizando, pois nós estamos... agora devemos começar talvez esse ano ainda a construção da igreja aqui. O terreno é meu. Não é meu, não tem nada, nem quero levar nada, mas para estar congregando e que eu possa tá atendendo as pessoas, e o principal, se for vontade do Senhor, que a gente não venha passar tanto aperto financeiro como passa. Essa que é a realidade, entendeu? Fala pra você, não, meu sonho não quero grandes coisas, não. Eu gostaria só de estar com o ministério, porque eu não tivesse, estar todo mês, todo dia, com sobressalto, vai dar para pagar isso, vai dar para comprar aquilo. Mas se for vontade do Senhor, se não, talvez exatamente naquilo que eu tinha muito no passado, ele está me educando agora. Sim. É isso. Entendo. Passa tanto tempo no deserto que um pouquinho de oásis, né? Exatamente. Não faz mal, não. Não. O que tira o senhor do sério? O que me tira do sério? Que deixa o senhor doido. Os falsos irmãos, os falsos evangélicos. Dói. Eu não tenho problema com católico, espírito, macumbeiro, com nenhum deles. Tudo isso eu passei, eu sei que é estado lá. O que eu tenho é com esses falsos cristãos, eu tenho com os falsos pastores, os falsos apóstolos, fala qualquer coisa aí. Eu detesto, eu tenho sinceramente bronca, literalmente falando. Tira o senhor do sério. Me tira do sério mesmo. Eu tô mais. Tipo assim, se eu pudesse, eu fazer igual eu pegava um chicote, dava chicotada mesmo. A pancada eu tenho bronca. Fazer igual Neemias, né? Exatamente. Arrastando o pessoal, puxando pelo cabelo. Exato, puxando, e tinha vontade de fazer esses são os crentes, porque eles conduzem várias pessoas à morte. O povo também, por sua vez também, como vem muitas pessoas que nos procuram no ministério, não quer nada, não quer uma mágica, uma restauração, digo, vai ir. E já desligo na cara. Não, isso é realmente mentira do sério. Essa religiosidade, né? A hipocrisia, né? O que deixa o senhor feliz? Conversão verdadeira. Quando eu vejo realmente um irmão, irmã realmente que eu estou acompanhando, que estão convertidos, pessoas que estão realmente comprometidas ali com o Evangelho, glória a Deus. Tem várias ovelhas hoje, então não são somente ovelhas, são meus amigos, minhas amigas, que chegou a ter nós até por causa do casamento. Mas hoje conhecem Jesus, a prioridade é Jesus. Não quer ser, não, meu negócio é Jesus, e procuram viver em obediência e servir. Isso aí me alegra muito. Tem ovelhas que eu falo sinceramente, a minha vida eu já ganhei, valeu tudo que eu passei até hoje, só porque eu vejo aquela ali realmente comprometida. E decepção, se você não perguntou, mas eu vou dizer, quando os falsos irmãos, como nós tivemos vários no nosso meio, né? Tristece, né? Tristece. Tristece, igual tivemos aquele Marcelino, tivemos aquele grandão lá, que eu esqueci o nome. Toca o barco. Não, Toca o barco é o marido da Jeane, com a Jeane. Não, sério. Não, porque tudo a gente... Então isso machuca, fere, incomoda. Sim, eu entendo, porque também entristece, porque faz parte, né, do corpo, né? E quando ele tem que ser tirado, quando tem que ser cortado, dói. Sim. Então eu lembro quando eu vim pro ministério, né? Eu contei algumas coisas pro senhor e tal, eu falei, eu já fui decepcionado, a gente já foi traído, foi enganado, né? É ruim, é ruim porque dói. Sim. Dói porque você ama, né? Você cria uma certa confiança, uma certa perspectiva. A gente, por mais que queira que não, o Senhor, de certa forma, já tinha nos dado alguns sinais de algumas situações, né? Mas a gente, por amor, né? A gente quer manter, quer tentar ver se às vezes só um processo, né? Vai passar. Sim. Mas... Por falar nisso, você lembra quando aquela quadrilha, primeiro quadrilha, tá? Quando eu falo com as pessoas, eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo só do Senhor. Mas quando aquela quadrilha lá, liderada pelo Marcelino, se afastou, você lembra, sabe o tanto sua esposa sofreu?
Sua esposa foi uma decepção, o sofrimento para ela é enorme. Não, para mim também foi. Eu não sou muito de comentar. Você não é muito comentar, mas ela comentou mesmo. Eu não falei não, mas foi doloroso porque, eu falei, a gente tem uma... Era amigo, vivia com nota lá. Sim, uma confiança, a gente tem uma perspectiva, um amor. Não adianta, né? É corpo, né? A gente se torna só corpo. Depois a gente tem que... Sim. A palavra do Senhor fala, tem que arrancar, infelizmente, né? E com isso fica as raízes e a dor, a ferida, exatamente, né? E como a gente está falando aqui, é um testemunho, uma parte pessoal nossa. Quem convive mais próximo conhece melhor, em mais detalhes, cada situação. Mas a gente está se abrindo porque a palavra do Senhor nos ensina que nós somos a carta de Cristo. E o mundo está lendo a nossa vida, né? Exatamente. Vendo a nossa isso. vida, lendo nosso comportamento, né? E de certa forma é bom para que as pessoas vejam que nós somos seres humanos exatamente, né? Somos humanos, né? Exatamente. Sujeitos às mesmas paixões, né? Então a palavra do Senhor fala, eu falava até com o Mateus, comentei esse dia, nós estamos, as provações que nós estamos passando aqui, outros irmãos estão passando ao redor do mundo, né? Com certeza, bem piores, bem piores. Exatamente. Se o Senhor tivesse algo a dizer para quem não conhece a Cristo, ou até mesmo que fosse, é a última chance. Pensa dessa forma, dessa maneira. Então, se eu tivesse algo a dizer para quem não conhece a Cristo, né, e essa é a última chance da pessoa de ouvir falar de Cristo, ou a sua última chance também de falar de Cristo, né, ou até mesmo que fosse para o Senhor, se eu fosse lá atrás, o Henrique Lino lá atrás, o que o senhor falaria? Sai do engano, sai do mundo, abandone tudo, corra para Cristo. Abandone qualquer coisa. Dinheiro não vale nada, bens materiais não vale nada, prazeres não vale nada, tudo é passageiro. E outra coisa, você só vai descobrir felicidade quando estiver em Cristo. Você só vai sentir prazer, literalmente falando, paz quando estiver em Cristo. Antes eu tinha dinheiro. Quero entender da seguinte forma, que hoje que eu vejo as pessoas aí falando, não tem dinheiro, não. Eu sei o que é ter dinheiro. Eu sei o que é ter dinheiro. Eu gastava 200, 300 mil na semana de gandar e estava tudo certo. Tá? Mas uma coisa que eu não tinha paz. Eu não dormia em paz. Eu não tinha sossego. Eu tinha problema de saúde? Não tinha nenhum problema de saúde na época. Só não tinha paz. Hoje eu tenho um sério problema de saúde, eu tenho paz. Eu tenho um monte de dívida, tanto pessoal como do ministério da igreja, mas eu tenho alegria. Eu tenho paz, eu deito, eu durmo. Só não durmo mais porque eu não tenho tempo para dormir. E como dorme? Durmo de roncar. Chego para montar o negócio da live e tá pastor dormindo. Exatamente. Então, durmo bem. Então, se a última oportunidade, saia, abandone tudo. Entenda uma coisa, sua prioridade não seja, as coisas, não, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que viver isso, eu tenho que... Não. Vem pra cá. Mas não fica acreditando no que pastor ABC falou, não. Venha pra Cristo. E vocês vão encontrar Cristo aqui. É na Bíblia. Aceite pregação, mas daquilo que você está vendo que realmente está pregando de acordo com a Bíblia. Se converta. Se hoje eu vivo isso aqui, eu imagino que vai ter o quão melhor é lá em cima. Superior, né? Sim. Maravilhoso. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui, né, essa primeira parte, falando da parte pessoal, né, do pastor. Nós ficamos aí juntos aí praticamente 1 hora, né? Talvez vai ficar um pouco menor no vídeo, que a gente vai fazer os cortes ainda, mas nós ficamos aqui praticamente 1 hora falando a respeito da parte, né, pessoal, da conversão. E a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte ministerial. Vou dividir isso em 2 vídeos, né, para não ficar muito longo, muito extenso. Então, os irmãos aí que nos assistem, nos acompanham, se inscrevem no canal, né, comentem, se quiser tiver dúvida, né, também a respeito, tiver alguma questão, alguma dúvida, escrevem abaixo nos comentários, né, curta o vídeo, compartilhe, participe sempre conosco aí, sempre buscamos pregar
a palavra de Deus, nada mais além do que a palavra de Deus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, né? Os irmãos que já acompanham já sabem disso. Os outros que vão chegar a ver esse vídeo vão acompanhar em outro momento, né? Tem o nosso site, vai estar no rodapé do vídeo passando aí para você. Tem um botãozinho chamado Mais, ali tem os links, ali tem telefone. Quiser entrar em contato conosco, conhecer mais o ministério, fiquem à vontade. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, saudação final aí. Comecei falando um pouco a meu respeito, me conhecer um pouco mais, porque muitos, inclusive algumas ovelhas, sempre teve dúvida por não conhecer, por querer saber. Então estamos aí. Obrigado a você estar conosco e vamos seguir juntos. Mas presta bem atenção, vamos seguir com Jesus. Não é seguir com uma religião, não estão seguindo com o Atalaia, não. É com Jesus, é Ele. Se algum dia eu pregar ou ensinar, nós nos afastarmos do Senhor, se afaste de nós. Nós estejamos sempre em Cristo. Que Jesus abençoe e fique todos na paz.